pessoal, então hoje nós vamos falar de antropologia brasileira. Até agora a gente veio falando desses processos das escolas antropológicas, né, de forma mais abrangente, assim, de forma mundial, e a gente não falou ainda da antropologia brasileira e como que o processo das escolas antropológicas, elas se deram aqui no Brasil e como elas chegaram a se desenvolver, né? A gente já falou de cultura de massa, cultura erudita, e aí agora a gente vai falar sobre como essa questão da cultura e como a antropologia ela é estudada aqui no Brasil. Então, a partir do meio ali do século XX, né, lá perto de 1950 mais ou menos, a antropologia ela vai concentrar os interesses das populações marginalizadas das sociedades nacionais, né? No Brasil ele não vai ser diferente, não vai ter um movimento diferente desse, e ela vai construir um acervo, né, sobre o conhecimento das populações brasileiras, sendo essas populações indígenas, né, populações negras, camponesas, né, entre vários outros movimentos e várias outras comunidades que a gente tem aqui, né? Então, ao contrário das antropologias norte-americana, inglesa, francesa, o Brasil ele vai se preocupar basicamente em estudar o nosso próprio país, o nosso próprio povo, as nossas próprias diferenças, né? Principalmente porque o Brasil é um país assim de uma extensão continental muito grande e com muitas comunidades diferentes, né? A gente tem várias sociedades dentro do Brasil, né? E só de forma muito recente, né, que antropólogos brasileiros eles vão começar a estudar as diferenças fora do Brasil, né, nesses contextos mais internacionais, o que vai contra essa ideia inicial que a gente tem de antropologia, né, que a antropologia ela começa estudando comunidades indígenas, comunidades aborígenes, né, de países que têm de espaços que têm uma cultura muito diferenciada dessa cultura ocidental, né, dessa cultura branca e europeia, né? E durante o século XX, praticamente o interesse dos antropólogos foi explicar o Brasil observando as populações brasileiras, sejam elas as marginalizadas, as populações urbanas, população de classe média, a elite brasileira, né? E aí, para a gente poder entender isso, a gente tem que rever um pouco dessa questão da história da antropologia, da história da sociologia e da ciência política, né, das ciências sociais em geral no Brasil. A gente vai ter o antropólogo Júlio César Melati, né, que ele vai dividir a história da antropologia brasileira em 3 períodos, que ele vai falar que o primeiro é ali do fim do século XIX até meados dos anos 30, 1930, e depois da década de 30 à década de 60, e a última parte seria de 60 em diante, né? Os livros didáticos mais atuais, eles já fazem um recorte também dos anos 80 para frente, né? Então seria dos anos 60 até os anos 80 e depois dos anos 80 para frente, né? Eles acrescentam esse período. O conhecimento antropológico no Brasil, ele foi produzido, né, por intelectuais que não eram formados na área ainda, porque a formação acadêmica na área de ciências sociais no Brasil, ela vai surgir na USP, né, com a Escola de Sociologia e Política em 1933, né, e em 1934 na USP, na época o principal interesse, né, era a formação da sociedade brasileira, e obviamente que nessa época existiam essas ideias evolucionistas. Lembra que a gente viu essa questão da antropologia evolucionista como a primeira antropologia que vai surgir, né, que vai fazer esse comparativo de cultura
culturas como fases de evolução humana também, né? Assim como a evolução natural, eles viam essa questão de uma cultura mais primitiva e uma cultura menos primitiva, sendo essa a civilizada, europeia, né? Então, quanto mais branco, mais civilizado e europeu você era, mais evoluído você era. Então eles tinham essa ideia, né? E aqui no Brasil não foi diferente, eles começam trazendo essa ideia evolucionista, essa ideia do darwinismo social. E aí, pessoal, entre os principais pensadores da antropologia brasileira, né, que na verdade eles não eram formados antropólogos, mas eles carregavam com eles esse pensamento social, né, tentavam entender essa questão cultural aqui do Brasil, a gente vai ter Silvio Romero, Euclides da Cunha, Nira Rodrigues, Oliveira Viana, inclusive o poeta Gonçalves Dias, tá? Oliveira Viana, ele vai levar aí depois algumas críticas, né? Ele participou também do governo do Getúlio Vargas, se eu não me engano, né? Ele vai sofrer algumas críticas porque ele acaba escrevendo assim de uma forma não convencional e hoje em dia é meio que desconsiderado o que ele escreveu sobre algumas populações brasileiras, tá? Isso é uma crítica que existe ao trabalho dele dentro da antropologia, tá? Então, para eles, né, nesse momento, a população indígena, a população negra, ela era vista como inferior, né? E eles achavam que não tinha tanto valor fazer esses estudos, né? Então, quem começou estudando as populações indígenas foram os alemães, né? E aqui no Brasil a gente vai ter o Carl von den Stein, que vai estudar populações indígenas brasileiras, né? Vai remeter um pouco ao Boas. Ele era contemporâneo ao Franz Boas e ele tinha a mesma influência que o Boas, né? Eles tinham a influência do Adolf Bastian, né? E apesar de eles terem diferentes abordagens, né, eles viam a população brasileira de um ponto de vista hierárquico, né, social, né? Lembra lá que o Boas, ele tinha uma visão contrária a essa, né? O Boas, ele estava querendo trabalhar, levar o trabalho dele contra essa questão da escola de antropologia evolucionista, né? O Carl von den Stein, ele já tem essa ideia evolucionista e ele vai estudar os indígenas brasileiros, né? E esse olhar dele vai resultar numa visão que é muito pessimista do Brasil, né? Que ele vai caracterizar a população brasileira como inferior e para ele seria impossível construir um país que fosse desenvolvido, uma nação que fosse desenvolvida com tal população, né, com a população indígena. Para ele, né, a população brasileira, né, por ser muito miscigenada, né, ela era inferior à população europeia, por exemplo, tá? Aí, entre o final do século XIX e o século XX, esse tipo de pensamento, ele vai ter uma relevância muito forte aqui, né? E também vai ter efeitos práticos no Brasil, né? Ele vai ter efeitos na vida das pessoas e vai afetar a história da maioria dos brasileiros, né? A gente vai ter a política de imigração, né, que vai ser influenciada por esse olhar, né, pessimista referente à miscigenação, preconceituoso, segregacionista, né, e essa imigração europeia, dessa população europeia, que a gente vai ter
uma imigração muito forte de italianos, alemães para cá, e isso vai ter uma intenção de branquear a população brasileira, né? E foi chamado dessa forma mesmo, um branqueamento do Brasil. E essa tentativa de branqueamento, ela vai ser uma resposta à ideia de que a população brasileira, ela majoritariamente composta por indígenas, negros e mestiços, ele não poderia construir esse país desenvolvido, né? Que nem o antropólogo alemão, né, vai falar sobre a população brasileira, né? E nos dias atuais, né, a marginalização das populações negras, indígenas e mestiças, elas têm relação com essas decisões históricas que foram tomadas no Brasil, né? Então, a gente tem ali entre a década de 20 e a década de 30 um predomínio de perspectiva, né, dessas perspectivas evolucionistas, principalmente as que vão trazer essas noções de superioridade, né, de determinadas raças e etnias, né, e vão criticar qualquer tipo de mestiçagem, tá? Eu queria fazer um parênteses aqui para a gente falar dessa questão do branqueamento, né, na prática aqui no Brasil. Então, foram tomadas várias ações para promover esse processo de branqueamento da população, né, principalmente nas províncias que eram mais fortes economicamente, né, isso quer dizer São Paulo, né, a gente vai ter números aqui no Brasil, né, entre 1890 e 1914, são números de censo, né, entre 1890 e 1914, a gente vai ter, assim, uma população de mais de 1,5 milhão, né, de europeus que vão fazer essa travessia, vão fazer essa migração para o Brasil, né, para São Paulo. A maioria dessas pessoas que são imigrantes, eles vão passar por São Paulo, vão ficar em São Paulo, 63,6%, né, vão passar por São Paulo. E no estado de São Paulo a gente pode constatar uma multiplicação de estrangeiros lá a partir do final da lá a partir do final do século XIX, né, principalmente na capital. E os primeiros anos do século XX, né, o número de estrangeiros na cidade de São Paulo era maior do que 50% do total de habitantes que haviam no local na época, né. E a maioria desses estrangeiros, eles eram de descendência italiana, né. A gente com certeza conhece alguém que seja descendente de italiano, que esteja próximo da gente, um colega, um amigo. Eu mesma sou descendente de italiano também, né? Então a gente sempre conhece alguém que tem essa descendência italiana, porque foi uma migração muito grande que aconteceu para cá, né? Então, devido à mentalidade lá da época, né, os estrangeiros, eles ocupavam os espaços mais dinâmicos da economia, né, como indústria, comércio, enquanto os brasileiros, né, os nativos brasileiros, que eram pobres, né, principalmente os brasileiros negros, eles tinham que fazer serviços com baixa remuneração, trabalhos que não eram fixos, né, eles estavam sempre em busca de empregos, eles tinham um status social menor. Então, assim, mesmo essa população negra brasileira, né, nativa do Brasil, tendo um conhecimento, né, uma formação na vida deles que deixasse-os aptos a realizar certos trabalhos, né, aqui no Brasil era preferível que esse trabalho fosse realizado por um estrangeiro, uma pessoa que fosse branca, em detrimento das pessoas negras do Brasil, tá? Então aí o que sobrava para as pessoas, para os brasileiros, né? Sobrava o serviço de carroceiro, de varredor de rua, de limpador de trilho, né? Sobravam esses trabalhos, né? Então essa exclusão da população negra em relação à ocupações, né, mais dinâmicas, ela não se dava por uma questão de falta de preparo, né, que nem eu falei. Ela era mesmo
privilegiar esses imigrantes, tá? E aí a gente tem dados, por exemplo, do censo de 1872, né, que sabe-se que os negros escravizados, eles exerciam diversas ocupações, né, que exigiam um alto nível de responsabilidade, um alto nível de preparo técnico, né, e há registros de pessoas escravizadas, né, exercendo profissões de médico, de professor, de caixeiro viajante, de lojista, né, mas que quando essa população que estava escravizada se torna livre, né, os senhores, eles não querem contratar essas mesmas pessoas pagando-lhes um salário, tá? Eles preferem trazer de fora imigrantes para realizarem esses trabalhos, né? Então, a gente tem na história do Brasil esse processo, essa tentativa de branqueamento da população às custas, né, da vida dessas pessoas, desses brasileiros indígenas, brasileiros mestiços, brasileiros negros, principalmente as pessoas negras, tá? Inclusive, essa política de branqueamento, ela tinha como se fosse uma meta, uma ideia, assim, de que a população brasileira em 2012 seria composta 80% de pessoas brancas, 17% de pessoas indígenas, 3% de pessoas mestiças, enquanto as pessoas negras, né, teriam desaparecido completamente, tá? Então, a gente vê que havia realmente essa projeção, né, de extinguir a população negra do Brasil, fazer realmente um processo de branqueamento, tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, existem vários movimentos negros que disponibilizam de site, de página na internet, página no Instagram, no Facebook, que promovem o conhecimento, né, histórico sobre essas questões mais profundamente, tá? É possível procurar por eles e é possível tentar entender melhor e mais profundamente essas questões. Tá disponível em vários locais, tá? Para procurar. Existem vários grupos de estudo bem legais aqui no Brasil que trabalham com essa temática, tá? Então, aí voltando assim para a questão da antropologia mesmo, aí a partir dos anos 30 tem no Brasil um início gradual da profissionalização das ciências sociais, né? A gente viu que em 33 a gente tem, então, em 33, 34 a gente tem então a Escola de Sociologia e Política na USP, né? Que vai concentrar professores estrangeiros, né, professores franceses, nessa leva de professores que a gente tem o Claude Lévi-Strauss aqui no Brasil, Roger Bastides, né, a gente vai ter professores alemães, Emily Williams, Herbert Baldus, né, norte-americano a gente vai ter Donald Pearson, aí a gente vai ter os brasileiros também, Gilberto Freire, que vai assumir, eu acho que a cadeira em 1935, né, a cadeira de antropologia na Universidade do Distrito Federal, depois na Universidade do Brasil, né, e a gente vai ter um predomínio, então, da influência norte-americana, né, com o início do intercâmbio desses docentes, né, de docentes vindos dos Estados Unidos e antropólogos brasileiros falando, tendo uma perspectiva cultural, né, atrelada à ideia de aculturação. E a gente vai ter a integração, né, das populações imigrantes à vida nacional, né, e por isso que a gente tem que havia essa preocupação da aculturação, que seria aquela questão de perder a cultura,
cultura, né, que acreditava-se anteriormente, né, que havia uma perda da cultura gradativa conforme houvesse essas misturas, né, essas migrações de povos indo para outros lugares, né, e se adaptando a novas culturas e perdendo alguns de seus costumes, né, tinha essa ideia de aculturação antigamente, né. Então, isso vinha derivado de um conceito do Boas, né, que na verdade foi desenvolvido por alguns dos alunos do Boas, né. E esse também foi um período que teve teorias sobre a formação do Brasil, né? Como o Gilberto Freire, que vai escrever Casa Grande Senzala, vai falar romanticamente, né? Dessa questão da população brasileira, da interação entre a elite e a população escravizada, né, de uma forma muito romântica. Se você for parar para ler o livro Casa Grande Senzala, a partir de alguns trechos é possível identificar esse romantismo, né, que o Gilberto Freire tem para falar desses assuntos, né? Como a gente já viu anteriormente, o Gilberto Freire vai falar que ele foi muito influenciado pelo Boas e que foi as ideias do Boas que fez com que ele visse com outros olhos a população e a miscigenação no Brasil, né? E aí a gente vai ter a partir daí essa inversão da hierarquia racial, né, e do pessimismo em relação ao povo brasileiro, que aí a partir do Gilberto Freire a gente vai ter aquela ideia de que a mestiçagem brasileira, o povo brasileiro sendo tão mestiço, seria um trunfo, né, para essa nova civilização, né? E além da perspectiva do Freire, né, a gente vai ter os estudos do Arthur Ramos e do Roger Bastides e outros autores, né, que vão romper com essa tradição, né, racializada e vão adotar um tom não racista, ou tentar adotar esse tom não racista nas escolas antropológicas do Brasil, né? Mas tem toda essa questão. Aqui a gente tem foi a partir do Gilberto Freire que se espalhou, de certa forma, essa ideia de que o Brasil não era um país racista, né? Que o Brasil era um país que aceitava todos como se fossem iguais e que não havia essa questão do racismo no Brasil, por conta de como era vista a questão da mestiçagem aqui. A gente sabe que não funciona dessa forma, a gente sabe que o racismo é muito forte no Brasil, que a gente tem um racismo estrutural no Brasil, né? Mas falando sobre as escolas antropológicas e como a antropologia se desenvolveu no Brasil, seria basicamente essas ideias, tá? Então, depois disso, a gente teve muitos intelectuais, teve muitas críticas referentes ao que foi escrito nessa época, né? Que nem eu falei, Oliveira Viana sofreu muitas críticas, Gilberto Freire sofre muitas críticas. Aí depois a gente vai ter o Sérgio Buarque também, que vai sofrer críticas no trabalho dele e tal. E as ideias, elas vão se modernizando e vão, conforme vão avançando na história, né? Vai trazendo outras ideias, outros conceitos, outras formas de ver o mundo, formas menos romantizadas, formas menos idealizadas, né? De se entender essas questões culturais e antropológicas que vão se desenvolvendo de uma forma muito bacana aqui no Brasil. Beleza? A gente tem profissionais muito engajados, que trabalham com diversas comunidades que a gente tem no Brasil, né? Estudam diversos círculos diferentes e é bem interessante ver todos esses trabalhos que a gente tem, né? De todos esses intelectuais.
tanto antropólogos urbanos, né, que vão estudar esses movimentos que se desenvolvem no meio urbano, né, como por exemplo o punk, o funk, o rap, o movimento do skate, né, dos jovens. Aí a gente vai ter também estudos que vão falar sobre as populações marginalizadas que estão que moram em favelas. A gente vai ter estudos que vão falar das populações que vivem no interior, a gente vai ter estudos que vão falar de comunidades indígenas brasileiras, da população negra brasileira, das diversas populações que são imigrantes no Brasil e como se desenvolveram na sua história dentro do território brasileiro. Então tem trabalhos sobre comunidade japonesa, sobre comunidade chinesa, comunidade italiana, comunidade alemã, né? E é bastante interessante todos esses trabalhos, né? E seria bem legal a gente poder descobrir quais são, do que se trata, né, a população brasileira, porque, como eu falei, nós somos um país, assim, de extensão continental e a gente tem vários movimentos culturais diferentes, né? Então a gente tem um território muito fértil, muito amplo para o estudo da antropologia. E eu espero que essa aula tenha sido interessante, né? Que tenha trazido algo novo para vocês, e eu agradeço pela participação e também pela visualização do vídeo.